muito boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Quero agradecer a presença de todos no nosso webinar, que está sendo promovido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Esse é um evento que tem o apoio do Mackenzie Soluções, que é uma área de negócio que atua no mercado corporativo, desenvolvendo estratégias de melhoria de performance e sustentabilidade financeira, e oferecendo também diversos cursos de educação executiva. Eu quero agradecer também ao nosso diretor, professor Dr. Cláudio Parisi, e o nosso coordenador da educação continuada, professor Carlos Eduardo, Cadu, e agradecer a todos que estão presentes aqui. Hoje, eu vou apresentar os nossos dois convidados. Eu sou o professor José Geraldo, representante do curso de Escola Econômica e Liberais da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o nosso bate-papo hoje é um assunto muito interessante que está em voga, que é para a gente discutir as privatizações, o caso da Petrobras, a formação de preço, e para uma semana que está tendo tanta movimentação nesse assunto, outros temas ligados a essa área. Eu gostaria de apresentar para vocês o professor Agostinho, que é doutor em ciências pelo Instituto de Eletrotécnica e Energia da Universidade de São Paulo, mestre em teoria econômica pela University of Illinois, ele é bacharel em ciências econômicas pela Universidade de São Paulo, professor universitário nas áreas de economia e economia de energia, e engenharia econômica e finanças. Ele é um executivo com mais de 28 anos de experiência nas áreas de finanças, projetos de infraestrutura, projetos sustentáveis e em macroeconomia nacional e internacional. Ocupou posição de liderança na avaliação, valuation e assessoria financeira de diversos projetos. Ele também foi responsável pela avaliação financeira de projetos na Comunidade Europeia. É coautor do livro Gestão de Finanças e Investimentos, guia prático, e conselheiro da Aptel, Associação de Empresas Proprietárias de Infraestrutura e Sistemas Privados de Telecomunicação. E, claro, nosso colega, professor adjunto da Faculdade de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agostinho, muito obrigado pela sua participação e pela sua disposição em participar desse nosso webinar. Imagina, eu que agradeço essa oportunidade, agradeço a todos, agradeço a organização e muito obrigado pela apresentação, professor José Geraldo. Muito obrigado. Imagina. E agora eu passo a apresentar o nosso outro convidado, o professor Ulisses. Ele possui graduação em Ciências Econômicas e Administrativa da Universidade Gabriela Mistral, mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de Chile, doutorado em Economia pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado em Economia na UCLA, Universidade de Califórnia, Los Angeles, onde também é professor visitante. Ele também é economista sênior da Associação Comercial de São Paulo e também trabalhou no Chile na avaliação do impacto socioeconômico das privatizações e é nosso companheiro aqui, professor da Faculdade de Economia, professor do mestrado profissional em Economia de Mercado e pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Professor Ulisses, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo. Assim como o professor Agostinho, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse debate tão interessante, nessa conversa tão interessante, né? Porque aparentemente vai ser uma coisa o mais agradável possível, não tão formal, mas estou à disposição e agradeço novamente ao Mackenzie Soluções, agradeço ao professor José Geraldo o convite e muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, professor. Mais uma vez eu agradeço. A todos vocês que estão nos prestigiando, eu quero dizer que as perguntas de vocês nesse bate-papo são muito bem-vindas. Então, quem tiver alguma colocação, por favor, se manifeste por meio do chat, que nós seremos avisados, e aí nós vamos repassar as perguntas de vocês para os nossos debatedores. Muito bom. Como o professor Ulisses falou, nós vamos aqui fazer um bate-papo muito informal, mas tratando de questões muito sérias. E eu acho que o nosso webinar não poderia ser mais atual,
Tá? E eu gostaria, antes de mais nada, de lembrar e agradecer que ao professor Vladimir, que coordena o nosso Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, que foi quem gentilmente nos indicou os palestrantes e que me ajudou muito na indicação do tema, né, da discussão. E um tema que está extremamente atual pelo que a gente está vendo isso. Né? Há poucas semanas, a gente tomou conhecimento da maneira que foi conduzida a troca de comando lá na Petrobras, o que aconteceu, o mercado. Isso, se a gente expandir um pouquinho, saindo da Petrobras, aconteceu fato semelhante também no Banco do Brasil. E essa semana a gente teve o início com uma série de privatizações, né? E começaram ontem com os aeroportos, que obtiveram um ágio assim inesperado que indica que outras atividades que estão caminhando para isso vão acontecer com bastante êxito, né? Estava conversando com os professores e estima-se que existe um pacote de 400 bilhões de reais, né? O ministro Paulo Guedes imaginava 1 trilhão, mas o Bradesco tem dito em 400 bilhões. De qualquer maneira, é uma coisa muito forte, muito grande. E eu vou ficar aqui no papel dos participantes, né? Explorar o conhecimento dos nossos convidados. O que eu gostaria de começar endereçando uma pergunta para o professor Agostinho é que a Petrobras é uma empresa nacional emblemática que teve uma origem estatal, né, com um componente nacionalismo muito forte, a campanha do petróleo é nosso, e ela sempre foi muito bem reconhecida, tanto nacionalmente como internacionalmente, pelo seu corpo técnico, que era muito especializado, e pelas suas inovações, o altíssimo nível que ela tinha, em importantes áreas da engenharia, inovação. E também com resultados expressivos, né? Isso é reconhecido no mundo inteiro. Hoje ela é uma empresa uma companhia mista que tem no governo seu principal acionista. E uma pergunta que todo mundo faz é que o Brasil ele tem uma matriz de transporte que é fortemente calcada no transporte rodoviário. E então os preços dos combustíveis, né, eles impactam fortemente praticamente todos os preços da economia. E isso tem uma ligação direta com a inflação, né? E há muito tempo a gente escuta falar da privatização da Petrobras, de outras empresas, né? A gente ouve falar do Petrobras. Eu estou expandindo o nosso tema de privatizações, não só da Petrobras, mas a gente ouve falar da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correio, entre outras. Então eu pergunto, professor, na década de 90, né, houve várias iniciativas de privatização nos governos tanto do presidente Fernando Collor como do presidente Fernando Henrique Cardoso. Está correto a gente dizer que essas empresas estatais elas ainda desempenham um papel significativo no Brasil? Em quais setores a gente pode dizer isso? E quais os impactos que elas têm sobre a sociedade brasileira? Professor Agostinho, o senhor pode começar respondendo essa minha colocação aí? Com certeza precisaria de uns 2 anos para responder, mas talvez em 5 minutos o senhor consiga. Sem dúvida. Bom, antes de mais nada, é sempre bom começar dizendo que é um monopólio, né? Um monopólio é um negócio que existe um único fornecedor de um bem ou serviço, e isso confere ao monopolista uma vantagem competitiva enorme. Então, diversos serviços públicos ainda desfrutam de regulamentações governamentais e isso faz com que a competição nesses setores seja muito reduzida e reduz também vantagens operacionais de outros mercados, ou seja, da iniciativa privada. Com base na experiência brasileira, tanto a atual quanto a passada, é até uma posição relativamente ingênua nossa assumir que o poder estatal representa interesses de todas as pessoas. Muito pelo contrário, esse nosso comentário aí, sabendo exatamente essa preocupação com relação à matriz de transporte e suas consequências em cima do preço do combustível, é uma delas. As estatais, sem dúvida, ocupam uma posição privilegiada e afetam realmente a concorrência.
de certa forma, não seduz essa posição setorial ou essa posição monopolista, não seduz os atores privados, ou seja, aqueles que realizam investimentos ou que impulsionam os investimentos da economia brasileira. Pelo contrário, podem viciar, e viciam, de fato, os empresários. Os empresários industriais, então, do Brasil, a iniciativa privada, muitas vezes, em alguns setores, tem exatamente esses vícios que muitas vezes se traduz da seguinte forma: segmento privado também querem uma proteção empresarial ou setorial semelhante às estatais. É uma iniciativa privada, então, que não assume seus riscos. Isso é um vício, tá certo? De outro lado, tem uma outra questão que é de conhecimento nosso, mas que é bom levantar, que essa centralização de poder, essa centralização das estatais pode causar corrupção, com vínculos que afetam realmente e que causam essa associação entre o acionista majoritário, muitas vezes o governo, e os cargos de direção. Então, oportunidades de ocupar determinados cargos estão aí. As estatais podem receber apoio financeiro também através desses acionistas majoritários. Não é somente uma vontade, então, como essa que foi contada aqui logo na abertura. E é um fenômeno indicativo das limitações de um pleno desenvolvimento industrial baseado na iniciativa privada. Na realidade, ocorre uma limitação do desenvolvimento da iniciativa privada. Os setores em que essas estatais estão mais presentes incluem, então, energia, derivados de petróleo e gás natural, saneamento da água, transporte ferroviário, além das áreas de transportes e telecomunicações. Com relação à mão de obra, é sempre interessante observar o seguinte: por exemplo, no setor de telecomunicações e petroquímicos que foram privatizados, houve uma formação, um crescimento excepcional de empregabilidade. Nós tivemos o renascer de diversas empresas no setor, diversos CEOs, CFOs, que anteriormente estavam reduzidos a um CEO, um CFO, em consequência da privatização. Nós ainda temos no setor de refino exatamente essa característica. Então, até para o desenvolvimento de mão de obra, empregabilidade, crescimento, diversificação e renascer de novas empresas, muitas vezes o setor estatal também limita o desenvolvimento da mão de obra. Então, a questão básica é, sim, eles exercem uma influência fundamental, eles têm a capacidade de aumentar os preços e manter os preços elevados, e também, muitas vezes, a gente precisa olhar com atenção, porque podem fornecer, inclusive, produtos de qualidade inferior e cobrar como se fosse por um bem superior. Professor, eu vou entrar daqui a pouquinho nessa questão do preço, mas se eu pudesse fazer um resumo da sua fala, eu vejo dois pontos aí que importantes, né? Se existe um monopólio e esse monopólio tem uma série de privilégios, a iniciativa privada também os quer e dessa maneira o país como um todo perde a competitividade. Não é livre mercado assim, né? Isso é um ponto. E outro ponto que, se isso está na mão do governo, se eu estou entendendo a sua colocação, a gente tem dois pontos, né? Um ponto que existe da tal da nomeação política, em que eu passo a não ter mais pessoas técnicas. Isso até, inclusive, foi objeto de uma lei que estava se discutindo para garantir que os técnicos que ocupassem esses cargos, e, obviamente, o que aconteceu em passado recente sobre a corrupção, né? Então, assim, é um negócio... E agora eu vou passar para o professor Ulisses, perguntando justamente sobre isso, professor. A gente está falando aí de privatizar, mas aí eu começo a perguntar, tem uma série de questões que são levantadas, né? Porque a Petrobras, mesmo com todo isso, por exemplo, ela sempre apresentou resultados auspiciosos, né? E quando a gente fala em privatização, professor Ulisses, quer dizer vender 100%, sair totalmente? Porque, por exemplo, pelo que eu entendo, a Petrobras ela não é 100% do governo, em outras empresas também. Então, eu lhe pergunto, privatizar é vender 100%? Para a iniciativa privada ou tem algum outro tipo de caso? E outra pergunta, vou emendar três aqui direto, né? É para qualquer estatal que eu privatizo?
E essa é uma pergunta que pode gerar uma discussão muito forte, né? A empresa privada é sempre mais eficiente que a empresa estatal? Também precisaria de uns 3 anos, né, professor? Mas acho que uns 5 minutos que eu lhe dou tá bom, né? Bom, vamos ver aqui se eu me organizo mentalmente para responder essas perguntas aí muito boas. Ah, olha, a questão é que a privatização, muita gente pensa que privatização seria vender necessariamente 100% da propriedade estatal ao setor privado, mas, na verdade, existem várias modalidades, como o professor Zé Geraldo mencionou, a Petrobras ela já foi privatizada, no sentido de que ela tem uma série de acionistas privados, ela tem uma participação importante do setor privado, embora o governo federal seja ainda o acionista majoritário e com muito poder de decisão na empresa, né? Inclusive aí está se falando da privatização da Eletrobras, mas que também não vai, tudo indica, ser uma venda total da propriedade da empresa, né? E nós temos também que não deixa de ser não é uma privatização porque não é uma venda total, mas nós temos também as concessões, né? Então, isso, lembrando aí a privatização dos aeroportos, né? Então, nós temos várias modalidades, de uma maneira geral. Com relação a se... me parece que essa foi a terceira pergunta, aí o senhor me corrige depois, por favor. Sim, a Com empresa relação... privada é sempre mais eficiente que a É, empresa estatal. exato. Bom, de uma maneira geral, a empresa privada ela está sujeita às leis de mercado, muitas vezes à concorrência, e hoje em dia com a globalização, a concorrência internacional. Então, é diferente a motivação, mas a gente também não poderia exagerar, né? A gente tem que ter uma visão bem objetiva. Eu acho que a sua pergunta, na maioria dos casos, sim, mas eu não, como pessoa que trabalhou e trabalha pesquisando sobre essa área, eu não posso afirmar que 100% dos casos seja assim. Agora, tem uma coisa muito importante, professor, que além da questão da eficiência e da questão da gestão, existe a seguinte pergunta: vale mais a pena, agora que estamos, nessa terrível pandemia, vale mais a pena, em termos de retorno social, o governo investir em construir hospitais públicos, melhorar o ensino público ou produzir petróleo? Então, se o principal dono é a sociedade, enfim, de alguma forma, a partir dos governos, né, de turno, do Estado, a pergunta é essa: o que vale mais a pena, né? Houve também aí uma polêmica com a ideia de também privatizar o Banco do Brasil, mas a pergunta o que vale mais a pena para a sociedade, né? A gente tem que se lembrar que os recursos são escassos, né? Esse é o primeiro ensinamento da economia. Então, vamos pensar o seguinte: a Petrobras gera receita, gera muito lucro, mas às vezes gera perdas também, mas cada real gasto numa empresa estatal é um real a menos que pode ser gasto em saneamento. Se falou aqui do saneamento, nós temos metade da população brasileira sem saneamento básico. Isso é um escândalo no século XXI. Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar o retorno social. Assim, eu acho que vai um pouco mais além de analisar os indicadores, vamos dizer assim, de rentabilidade em termos do mercado, em termos financeiros. Tem a questão da eficiência, com certeza, e as privatizações anteriores que foram realizadas, elas trouxeram muitas empresas estrangeiras e com know-how, então isso foi muito positivo, mas eu acho que essa questão do retorno social, eu insisto, é algo que tem que ser avaliado. O que vale mais a pena? Será que vale a pena o governo brasileiro produzir petróleo,
né? Tem aquela coisa, mas é estratégico. Bom, o pão é estratégico, a água é estratégica, no limite, tudo é estratégico, né? E a gente viraria uma União Soviética, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que avaliar, eu acho que tem que ser feita uma avaliação caso a caso. A gente tem também, só para terminar e não me alongar muito, tem o caso da Embrapa, que é uma empresa pública, é uma empresa pública, é uma instituição pública de pesquisa muito importante e que foi um dos grandes responsáveis do desenvolvimento do nosso agronegócio, sem prejuízo de que temos aí grandes empresários e que é o setor que concorre diretamente com o mercado internacional, né? Então, não tem, como o professor Agostinho falou, essa coisa de se acostumar a ter um monopólio, a ter... Então, assim, eu responderia isso às suas perguntas. Eu não sei se eu deixei de falar, falei muito, mas não sei se deixei de falar alguma coisa. Não, professor, está ótimo, mas eu estou aqui, a minha missão aqui é provocar sempre. E aí a gente escuta, por exemplo, na verdade, essa discussão é a discussão do papel do Estado na economia. E muitas pessoas vão dizer, eu quero fazer duas perguntas, porque depois eu quero me voltar com o professor Agostinho sobre a formação de preço da Petrobras, que é uma discussão, né? Eu trabalho, além de professor, eu sou diretor de uma rede atacadista, ela tem posto de gasolina. E nos postos de gasolina, sempre é o dono do posto que, entre aspas, é o bandido da história, né? Porque a gente está lá na frente e a gente vê essa formação de preço, então eu vou conversar com o professor Agostinho sobre isso. Mas, pegando a sua fala, professor Ulisses, duas perguntas que eu sei que é difícil de responder. Por exemplo, o caso da Embrapa. É emblemático também, uma empresa fantástica que trouxe inovações e conhecimento que proporcionaram o agronegócio estar hoje na liderança. Eu também sou representante do curso de Economia e Gestão do Agronegócio e acompanho. Isso é uma coisa espetacular. E eu vejo para o Brasil para frente ser o celeiro do mundo, nesse sentido que nós temos tecnologia, nós temos pessoas, temos tudo isso. E a pergunta que eu falo é o seguinte, por exemplo, se a Embrapa ela é um sinal de sucesso, por que a Petrobras, por exemplo, porque eu estou investindo na Petrobras e ela está dando lucro. Então, em vez, eu vou ter um lucro para investir mais em saúde e educação. Essa pergunta que muitas pessoas fazem, que eu queria que você falasse. É óbvio, ou seja, a gente também sabe da indicação política, a gente sabe da corrupção. Mas como é que a gente pode criar uma governança, e se é que vale a pena se fazer isso, ou simplesmente se desfazer de tudo? E a segunda pergunta, professor. Você estava falando que a Petrobras já está privatizada, porque o governo ele é acionista majoritário, mas existem ações aí, outros. Se isso é verdadeiro, por que existe, quando existe uma ingerência forte, como foi colocada agora na troca de um presidente de um conselho, outros conselheiros saíram, por que isso acontece nas empresas, vamos dizer, totalmente privatizadas, né? Por que isso gera tanto frenesi, tanto ruído? Então, são duas perguntas, né? Por que a gente não pode investir em estatais que deem lucro para aumentar o dinheiro que eu tenho para investir em saúde e educação, no papel do Estado, que a gente acha que é mais relevante para o desenvolvimento? E essa segunda parte, por que tem tanto frenesi quando um acionista majoritário faz essa mexida, sendo ele estatal? Vamos lá, vamos tentar. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: vamos nos lembrar da Vale, que era uma empresa estatal, né? Gerava lucro, mas hoje ela gera de 10 a 12 vezes o lucro que ela gerava. Ela emprega de mais ou menos de 9 a 10 vezes mais funcionários. Ela gera, acho que 15 vezes mais arrecadação tributária para o governo, fora o preço que foi recebido no leilão. Então, assim, sim, a Petrobras pode dar lucro, mas vamos nos lembrar um pouco, antes da excelente gestão do Pedro Parente na Petrobras, a partir do governo Michel Temer, a Petrobras funcionava assim, ele se deparou com uma situação em que, vamos falar assim, resumindo, não havia muito planejamento, havia
uns planos de investimento faraônicos e inexequíveis, mais ou menos ia ter refinaria do Oiapoque ao Chuí. Então, sem que houvesse dinheiro, sem que... Então, assim, ela pode dar lucro, ela pode ser bem gerida, mesmo tendo uma maior participação do Estado? Pode, em tese pode, porque ela tem também o setor privado. Esses incidentes aí que ocorreram, esses eventos, o setor, eles de alguma forma serão, digamos assim, cobrados pelo setor privado, explicações, né, pelo menos. Então, assim, eu acho que, agora, se a gente olhar para gestões anteriores, e se a gente, na verdade, eu não sou especializado na pesquisa do setor petrolífero, talvez o professor Agostinho possa me corrigir depois, se eu estiver falando alguma coisa, alguma besteira, mas, assim, me parece que a Petrobras, se a gente comparar com as grandes petroleiras mundiais, ela não tem os mesmos indicadores de eficiência, me parece, tá? Se a gente fizer uma comparação, né, guardando as devidas proporções, mas, de qualquer forma, para responder a pergunta, tá, ela pode gerar lucro, ela pode ser bem gerida, mas e a despesa, e o investimento, e o dinheiro público gasto que poderia ter sido utilizado em outras áreas, como eu estava falando no começo, de maior retorno social? E se ela fosse privatizada, será que a gente já não teria explorado todo o pré-sal e nos transformado em um dos grandes produtores de petróleo? Porque, no caso específico da Petrobras, na verdade, a gente vai acompanhando a evolução, o professor Agostinho é especialista nessa área, mas a gente caminha para economias aí baseadas em biocombustíveis, em sustentabilidade ambiental. Então, assim, os combustíveis fósseis, eles não vão acabar da noite para o dia, mas, enfim, né? O que eu quero dizer é que a gente pode, se demorar muito, vamos dizer assim, a gente pode ficar sentado em Perdeu a poços de oportunidade. petróleo, exatamente, poços de petróleo quase que da Arábia Saudita, brincando um pouco, sem explorar e sem tirar proveito disso, né? Agora, para responder a segunda pergunta, a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que nós temos no Brasil, na realidade, também não é minha área, porque eu não sou cientista político, mas a política ela também é muito importante de ser considerada, né? A gente tem um presidencialismo de coalizão no Brasil. Então, isso significa as empresas estatais, elas significam cargos, elas têm uma dotação de verba. Então, assim, como o professor Agostinho falou no começo, existem interesses e que não necessariamente, né, como ensina aí no seu curso de escolas de pensamento liberal, seguramente haverá uma menção ou haverá uma parte aí de teoria das escolhas públicas, né, que mostra que o setor público não necessariamente é irracional. Não, são os políticos aí malucos. Não, não necessariamente. Ele pode ter um objetivo próprio. E o que é a racionalidade do ponto de vista econômico? Você alcançar o objetivo usando o mínimo de recursos possível, né? Então, de repente, o objetivo é me manter no poder. O objetivo é a gente, inclusive eu e o professor Vladimir e mais uma mestranda nossa, fizemos um trabalho, né, que apresentamos no último Fórum de Liberdade Econômica, realizado aqui no Mackenzie, em que você tem uma relação até estatística entre o aumento entre a fragmentação do poder, né, a fragmentação em termos de representatividade dos partidos políticos e o crescimento da participação do Estado e das empresas estatais na economia. Espero ter respondido, professor. Professor, sem dúvida, e quero que tenha entendido que é uma provocação que eu faço para a gente deixar claro esses pontos, né? Porque existe uma grande diferença da teoria para a prática, né? Na teoria, tudo isso pode acontecer. Porém, na prática, infelizmente, nós temos... Estou me sentindo no Roda Viva. Infelizmente, nós temos percebido na prática que, infelizmente, como o professor Agostinho já tinha pontuado isso, né? Existe, e você fortaleceu muito com o nosso presidencialismo de coalizão, existe uma repartição do poder aí
e que às vezes ela não é muito republicana e mais do que isso, às vezes até para acomodar uma pessoa que não tem, né, a capacidade técnica necessária para as funções. Então, sem dúvida alguma, a gente, como você disse, deu alguns exemplos, né? Quem é que se lembra como estaríamos nós hoje, dos celulares, né? Hoje, se a pandemia tivesse ainda na época da coisa, será que a gente teria todas essas qualidades que nós criticamos, que ainda não está bom, que trava, etc., o 5G não chega? Então, realmente é uma provocação para isso. E, professor, agora eu vou passar a bola para o professor Agostinho, que também é outra provocação, viu, professor? Meu papel aqui é esse, fiquem bravos comigo, talvez nunca mais aceitem o meu convite, mas porque é para deixar claro para as pessoas e abrir o debate sobre essa questão, que é o papel do Estado na economia. Então, a gente ouve muitas vezes, professor Agostinho, a discussão sobre a formação de preço do petróleo. Então, existe uma discussão em que se fala assim: poxa vida, o Brasil tem reservas imensas de petróleo, tem uma produção, o petróleo é produzido em reais, e aí ele fica olhando para o mercado externo, para a Petrobras dando uma série de aumentos. Isso aí a gente vê governantes dizendo isso impacta a inflação, né? Então, o que eu gostaria de saber, professor? Por que a gente vê alguns outros países, né, que a gasolina é super mais barata, etc., que são grandes produtores? Por que a gente tem que deixar os nossos preços alinhados com o mercado externo? Se eu produzo, por exemplo, em dólar, que está quase R$ 6, se eu produzo aqui em reais, né? E outra coisa, é uma coisa que eu queria deixar entender. Uns dizem que a política de preço da Petrobras afeta a inflação. Na verdade, ela afeta. Quem afeta o quê? O câmbio e as taxas de juros que afeta o preço do petróleo, ou o preço do petróleo que afeta a taxa de câmbio e as taxas de juros, né? Eu queria entender isso para você falar um pouquinho para a gente. Bom, agora vamos lá para um pouquinho de reflexão sobre o assunto também. A primeira coisa que é interessante a gente observar, ao contrário de muitas classificações aí sobre as estatais, eu gosto de dividir o comportamento das estatais dentro da cadeia de suprimento delas. Então, por exemplo, a Petrobras tem uma posição, tem uma cadeia longa de suprimento, ou seja, é desde o refino até o tanque do consumidor. Quer dizer, uma cadeia muito longa, passando pela indústria, passando por geração de energia elétrica, passando pelo setor de transporte, tanto o leve quanto o pesado, o urbano quanto de transporte de carga. Então, a cadeia de produção é muito longa. Ao passo que nós temos também empresas estatais, como essa semana, que tem uma cadeia muito curtinha, já chegando direto ao consumidor, nos aeroportos, então aquela cadeia curta que quase sente os efeitos da concorrência de outros aeroportos. Quer dizer, pode até ter uma relação que, na verdade, não é assim, tanto a estatal afeta o preço da movimentação de aeroporto, quanto o contrário, de um aeroporto privado, quanto o contrário. Né? Então, nós temos aí quase que um vício nesse processo. Então, nós temos efeitos mesmo, em consequência dessa cadeia longa, efeitos que arrastam e causam um efeito inflacionário muito grande. E nós temos a prova disso nesse momento. Os índices gerais de preço da Getúlio Vargas, em consequência da presença na composição do índice de preço por atacado, exatamente em consequência do efeito cambial, do efeito das altas sucessivas de combustíveis, se distanciou totalmente do índice de preço do consumidor. Então, enquanto o IPCA e o INPC estão navegando em torno de 5%, os IGPs estão em 30%. É uma dispersão muito grande. E se formos buscar a causa disso, vamos encontrar duas causas: combustível e câmbio. Combater a inflação é muito complicado. O fato é que quando a inflação começa, os mecanismos de combate estão exatamente na taxa de juros em alta, e a taxa de juros reage também, provocando oscilações no câmbio. Então, nós temos, é claro, um círculo alimentando esse processo associado aos três preços, juros, câmbio e inflação,
e muitas vezes isso entra num círculo não virtuoso. Quer dizer, uma vez iniciado, o câmbio provoca juros elevados, os juros elevados provocam inflação elevada, ou uma coisa curiosa, nós estamos trabalhando exatamente com a série de PIB do IBGE. E eu estou vendo aí com alguma tristeza que nós não estamos chegando a 3% de crescimento para esse ano, não. Nós estamos muito mais realistas, quer dizer, 3%, porque eu estou mencionando 3%, porque entre 3% e 3,5% nós temos as projeções do mercado financeiro. E eu estou vendo, nessa série encadeada do IBGE, um número muito mais próximo de zero. Zero. Zero sobre uma base de menos 4,1%. E com o crescimento populacional, o efeito da pandemia e todos os efeitos que pode causar sobre a população. Então, nós já temos aqui uma tendência que tem tudo a continuar. Inflação alta, falta de atividade econômica, movimentos cambiais, e, é claro, o câmbio também reage às expectativas. Né? A Bolsa de Valores, normalmente, quando a Bolsa cai, o câmbio sobe. E isso é uma consequência, e foi uma consequência, principalmente no mês de fevereiro, quando nós tivemos uma saída de investidores muito grandes da Bolsa, exatamente em consequência desse ponto, professor Geraldo, que mencionou, tá certo? Então, nós temos um círculo não virtuoso de alta de inflação, movimento cambial e isso gera incertezas, inclusive, quanto à tendência dos juros. A questão da abundância, eu espero ter respondido a primeira pergunta, tá certo? A abundância do pré-sal, por exemplo, já poderia justificar uma política mais moderada na aplicação de preços, né? Ou, num momento como esse, em que nós temos oscilações fortes do câmbio, uma moderação na política de preços da própria estatal. Não tivemos isso, não. Pelo contrário, foi um movimento, sabendo que, como o professor Ulisses mencionou, o efeito da pandemia muito grave, o efeito de um crescimento muito baixo, veio num momento extremamente adverso. Além do que, nós estamos tendo problema dentro da cadeia de fornecimento mesmo. Está faltando matérias-primas, enfim. E isso vai gerar, em algum momento, uma demanda reprimida, como já gerou. Já está gerando, né, professor? O tal do efeito chicote que a gente ensina, né? Está acontecendo verdadeiramente. Professor, eu quero colocar aqui um comentário do Fernando Rintz, que está discutindo e colocando a falta de visão de futuro da Petrobras, né? Que deixou, se eu entendi direito, o desenvolvimento da energia eólica para 2024, para visar o lucro, em vez de focar em mudar a matriz energética, por decisão do Castelo Branco. Então, assim, também é um questionamento muito grande, que realmente, como o professor Ulisses falou, se de repente pode perder a oportunidade de usar toda esse pré-sal se não tiver mais o que eu uso com isso, né? Mas eu queria, emendando essa pergunta para o professor Ulisses, quando a gente fala a gente está falando do preço, aquela coisa toda, e aí, mesmo com as privatizações, eu gostaria que o professor Ulisses comentasse brevemente sobre a experiência internacional e o que eu queria mais saber, que julgo ser extremamente importante, é o papel que as agências reguladoras devem exercer. Porque uma coisa que precisa ficar clara, que eu entendo, não sei se é correto, porque eu não sou economista, mas que a partir do momento que você tenha uma agência reguladora forte, que possa evitar, né, ações indevidas, que possa ser justa na relação de consumo, isso se acalmaria. Não é isso, professor Ulisses? Nós já estamos com essas agências funcionando desse jeito? Olha, bom, a experiência internacional de privatização, ela tem casos de sucesso. Eu diria que a grande parte das privatizações resultaram em não só
em sucesso do ponto de vista de arrecadação do governo e de desempenho da empresa, mas também atendimento ao consumidor. Falando dessa questão das agências, eu vou emendar porque tem a ver com o que eu estou falando. Muitos dessas empresas, como o professor Agostinho falou, são monopólios naturais. O que é um monopólio natural, para quem não sabe? É uma situação em que, por exemplo, não é eficiente você ter 200 empresas que forneçam energia elétrica ou que gerem energia elétrica. Então, o que termina acontecendo? Em muitos desses casos, você tem, por exemplo, você mencionou, professor, a Telebrás, né? Enfim, na telefonia, a gente não tinha telefone no Brasil. Para os mais jovens que estarão presentes, telefone fixo, você, não sei se eles mudaram, mas você até pouco tempo atrás colocava na declaração de imposto, era um bem, né? Mudou, professor. O senhor acabou de E, revelar a sua idade nesse ato, porque pois é, antigamente existia o tal do plano de expansão. Eu lembro do que quando eu vim para São Paulo, meu pai comprou um plano de expansão que ele pagou em 24 meses e levou 7 anos para receber a linha telefônica, né? E tinha que pois é, declarar no imagina. imposto de renda, né? Não, e era uma fortuna. E se você quisesse ter uma linha rápida, você tinha que alugar, pagar uma caução. E muitas vezes você acordava, ele ia ligar o telefone estava mudo. Quer dizer, então, assim, a gente não teria tido esse desenvolvimento das telecomunicações, né? Mas, mundo afora, a gente pode ver o mesmo processo. E aí, como em muitos casos são empresas com poder monopólico muito grande, você precisa ter agências reguladoras que, evidentemente, que trabalhem com critérios científicos na hora de discutir as tarifas, na hora de fazer análise das empresas, inclusive em termos de atendimento ao consumidor. Então, os casos de sucesso foram casos em que se cuidou muito quando era necessário, da parte de regulação. O Brasil, eu fiquei impressionado quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, que foi sobre justamente os impactos socioeconômicos da privatização, e eu fiz um trabalho na PUC do Chile, em que a gente analisou o que aconteceria se privatizasse uma das divisões da Petrobras chilena, que é a Codelco, que é a empresa estatal de cobre, né? Então, quais seriam os impactos? Então, assim, no caso do petróleo, do cobre, a gente está falando de commodities, de matérias-primas internacionais. Então, assim, não é. Aí você tem uma oferta grande, você não privatizou a Vale, não precisa ter uma agência reguladora do preço do minério de ferro, mas você tem certos serviços industriais de utilidade pública, telefonia, eletricidade, gás, que tendem a ser monopólios naturais. Então, os casos de sucesso, eles prestaram muita atenção também nesse ponto, né? Duas coisas que eu queria falar para terminar e não me alongar muito é a seguinte: tem umas experiências muito interessantes, por exemplo, em Singapura, onde houve o chamado capitalismo trabalhista, quer dizer, você vendeu as empresas para os funcionários. E aí teve greve para fazerem a privatização, ao contrário do que ocorre aqui, movimentos grevistas para não fazer a privatização. Eu me lembro quando a Uzi Minas, né, que foi uma das primeiras, se não a primeira a ser privatizada no Brasil, tinha movimento na porta da Bolsa para impedir a privatização, liminar judicial. Então, assim, lá em Singapura foi o contrário. O Porto de Singapura foi privatizado com muito sucesso e os trabalhadores receberam e ganharam muito com a venda da empresa à iniciativa privada. Então, assim, o capitalismo trabalhista é muito interessante também, assim, a gente mencionar essa experiência internacional. E uma outra coisa que eu queria terminar brevemente dizendo o seguinte: a gente está falando aqui bastante de mercados, né? Logicamente, porque é muito importante, todas as
os impactos aí na cadeia produtiva e as inter-relações com juros, câmbio, mas justamente também vamos nos lembrar o seguinte, agora voltando aqui para o Brasil e também pensando na experiência internacional, a privatização também é uma ferramenta, além de tudo que a gente conversou aqui, é uma ferramenta para fazer ajuste fiscal, porque as contas públicas brasileiras, infelizmente, estão numa rota de insolvência. O governo brasileiro vai quebrar e não vai demorar muito. Ele já está com dificuldade, vejam, né, teve toda a briga do orçamento, ele já está com dificuldade de pagar pensão, de pagar o próprio salário de funcionário público, estava tendo problema de embaixada com corte de energia elétrica, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, e coisas assim que são impressionantes. O governo realmente tem que repensar aquilo que o senhor falou, temos que repensar o papel do Estado na economia, né? E o Estado brasileiro é um Estado ainda muito grande, se a gente olhar não só a parte de arrecadação tributária, mas a parte da importância dos gastos sobre o PIB brasileiro chega a quase 45%. Eu gostaria, então, realmente são dados alarmantes, né, que nós temos que nos atentar para isso. Eu voltando, então, pegando o gancho, voltando ao professor Agostinho, e se ocorresse a privatização da Petrobras, que estava num programa de desinvestimento já há algum tempo, né? O que a gente pode esperar do mercado do refino no Brasil? E outra pergunta que eu faço é o seguinte: a Petrobras ela é um monopólio, né? Se eu quebrar esse monopólio ou se eu privatizar e entrar uma outra empresa, o que aconteceria? Como é que você enxerga que existe isso, professor? Uhum. Muito bom. Na verdade, tem um empecilho, consequência desse monopólio natural que o professor Ulisses mencionou, que atrapalharia a própria privatização. É interessante que isso se deve a uma consequência de estruturas rígidas que nós temos na cadeia de produção do petróleo. Então, nós temos dutos que teriam dificuldade de serem partilhados, uma estrutura portuária que também teria dificuldade de serem partilhadas. E qual é a consequência disso? No Norte e Nordeste, nós tivemos até a concessão de refinarias da Petrobras para a iniciativa privada, mas a estrutura era totalmente independente. Já no Sul e Sudeste, nós temos uma estrutura totalmente conectada. Seria praticamente impossível separar nesse momento ou fazer com que ocorra novos investimentos exatamente dentro da mesma estrutura. O que acontece na prática nesse momento? A privatização da Petrobras envolveria, sem dúvida, um grande valor, inclusive envolvendo quase que o próprio mercado de distribuição e chegando a extremos até de cabotagem, por exemplo. Então, transporte de material. Então, isso seria uma dificuldade muito grande dentro do processo de privatização. Ademais, precisaria ter um esforço regulatório, claro, né, para aliviar todo esse arcabouço legal que existe, dando amparo a essa estrutura como um todo. Dentro disso, eu acho que, por exemplo, esse planejamento é uma consequência do corporativismo da estatal e também de mão de obra muito focada no benefício de uma estatal, né? Então, bem lembrado o professor Ulisses, olha, precisaria de mão de obra mais privatizada, né? Precisaríamos gerar mais CEOs, mais CFOs, mais mão de obra descentralizada. A centralização realmente, nesse caso, estaria dificultando não só a estrutura de produção, mas a própria execução, o modo de agir dos próprios colaboradores de uma estatal. Então,
esse processo de privatização não seria fácil, precisaria de um movimento de transição. Esse movimento de transição seria, então, algo semelhante à pré-privatização. Nós vemos algumas coisas de pré-privatização de vez em quando em alguns setores dentro da Petrobras, mas não são exatamente dentro da estrutura produtiva, dentro da cadeia de produção. Consequência, não é uma transição fácil de uma empresa como Petrobras para uma privatização. Também não é fácil uma privatização de um banco do Brasil para uma estrutura privada. Nós temos aí, eu não quero dizer vícios corporativos, mas vícios de uma grande estatal, as duas estruturas. Professor, eu acho que essa discussão é extremamente importante, como eu costumo dizer, né? Na verdade, isso é um parto de porco-espinho, né? Fazer essa transição. E quanto mais cedo começar, é mais importante. Eu estou aqui com duas perguntas que eu vou juntar numa só, porque daqui a pouco a gente está se encaminhando para o nosso final, mas o Fernando, já tem mais uma aqui, mas vamos lá. O Fernando Rintz e o Gabriel, e agora, Gabriel? Kimalski, né? O Fernando pergunta: essa semana a InfraWeek vai ajudar ou atrapalhar? E emendando com a pergunta do Gabriel, como os doutores enxergam, entre aspas, o cumprimento da agenda de privatizações do atual governo? O processo realmente está lento, interesse e dedicação. Essa pergunta dele era como eu ia encaminhar para o final, me dizendo que eu acho que eu me sinto como o Gabriel. Né? Eu, como cidadão, eu vejo que, e eu não estou falando só deste governo, eu estou falando de todos que passaram até agora, de todos os vieses ideológicos, mas nesse governo específico eu vejo que houve um discurso do governo, uma plataforma de governo, né? Em que as privatizações, rever o papel do Estado, estava na pauta muito forte da economia. E eu, quando olho para isso, emendando com essa pergunta do Gabriel, eu sinto que é como se fosse, fazendo uma analogia com o corpo humano, é como se a cabeça tivesse indo para um lado e o corpo tivesse indo para o outro, né? Porque eu não consigo enxergar uma coordenação num sentido ou no outro, mesmo que fosse na velocidade. Então, aproveitando isso, como é que vocês enxergam essas colocações? A do Fernando, a semana da InfluWeek vai ajudar a trabalhar, e a do Gabriel, que também é uma questão minha, se o processo está lento, se falta interesse do Estado. Por favor, eu gostaria que rapidamente os dois dessem um pitaquinho, cada um dos dois. E se eu começo e você complementa? Pode ser? Só a primeira pergunta que eu não entendi muito bem, professor Zé Geraldo. Se a semana que está tendo agora, da InfraWeek, que eles estão chamando, a Semana da Infraestrutura, se vocês entendem que ela vai ajudar ou atrapalhar. Bom, sem dúvida ajuda, mas dentro daquele conceito de cadeia de produção, tá certo? Nós estamos trabalhando numa cadeia muito curta. Então, aeroportos é uma cadeia muito curta. Nós temos apenas duas exceções. Os portos que são 5 portos ao todo, acho que 4 no norte e 1 no sul. Que permitem melhorar um pouco a cadeia de produção, mas, ao mesmo tempo, já existem referências competitivas no próprio Brasil. Então, as cadeias mais longas de produção, nós não temos ainda não. E eu vou fazer um comentário. Até hoje, a Casa da Moeda é considerada essencial. Eu não entendo como Casa da Moeda pode ser considerada essencial, tá certo? Então, nós temos um entrave sério. A gente não pode se iludir com as cadeias de produção envolvendo as estatais. Nós temos aí, eu diria, um pequeno passo, muito pequeno, um passo muito pequeno mesmo. Mas, se você me perguntar, é melhor do que não ter feito nada? Olha, foi excelente. Eu mesmo estava duvidando há mais ou menos um mês atrás da efetividade dessa semana de privatização.
Professor Ulisses, poderia dar a sua contribuição na questão da InfraWiki e na questão se o governo está caminhando a passos largos ou não? Bom, olha, é uma coisa, eu acho que a InfraWeek vai ser positiva, com certeza. Aliás, a parte da Ministério de Infraestrutura é realmente uma parte bem ativa em todo esse processo. E vamos nos lembrar do seguinte: na verdade, o Brasil, bom, todo mundo sabe, eu acho, precisa urgentemente investir em infraestrutura. Nós, por exemplo, falando de crescimento econômico, né, que o professor Agostinho estava falando, o Brasil não tem. Agora, crescimento econômico, infelizmente, aí com essa pandemia, não vai ser muito diferente na prática do que zero, porque crescer 3% esse ano em relação ao ano passado é mais por um efeito estatístico de um ano passado muito ruim do que de uma pujança econômica. Mas se o Brasil depois passar essa pandemia e as coisas voltarem ao normal ou ao novo normal, enfim, o Brasil não consegue crescer 4%, 5%, tem um apagão, não tem eletricidade, nem com as novas hidrelétricas. Então, o que acontece? O governo tem uma necessidade, melhor dito, o país tem uma necessidade de investimento muito grande em infraestrutura, e o governo brasileiro está numa situação em que, eu não vou nem falar por questões somente por questões ideológicas, mas por questões financeiras básicas, o governo brasileiro não tem dinheiro para investir. Então, eu acho que esse aumento da participação do setor privado, com privatizações, concessões, ele vai ocorrer porque não vai haver outra possibilidade. E o Brasil precisa fazer esses investimentos em infraestrutura de forma urgente. A parte jurídica, que não é minha praia também, mas o professor Agostinho estava falando, também é muito importante, também tem que ser visto os marcos regulatórios, dar uma estabilidade para que você crie um ambiente favorável a esse investimento privado, né? Eu acho que isso é muito importante. Agora, o programa de privatizações pensado, realmente, ele não está sendo executado na velocidade que se pretendia. Como o professor Agostinho falou, é um tema que é, do ponto de vista político, muito sensível, enfrenta a resistência de corporações. Então, assim, realmente é bem complexo na prática, né? Eu acho que o Ministério da Economia fez um planejamento, mas se encontra com resistências e que é normal que aconteçam. Vamos nos lembrar aqui, os mais novos não vão saber ou não vão se lembrar, mas a guerra que foi a privatização novamente da Vale, da Companhia Siderúrgica Nacional, na época do governo Collor, que foi praticamente o início aqui das privatizações, era um tema assim meio tabu você falar que era a favor da privatização, era uma coisa vista, né, como ruim, como, enfim, Lesa pátria, né? lesa pátria, e vamos vender a preço de bananas, empresas. Então, e na verdade foram arrecadados bilhões de reais, o governo economizou bilhões de reais em todo esse processo, você teve aumento de eficiência, mas enfim. Então eu acho que existe muito por fazer, inclusive o Ministério de Economia acabou de publicar manuais de avaliação de impacto social de investimento em infraestrutura. Então, assim, eu acho que está tudo preparado, mas tem que haver a famosa vontade política, né? Professor, eu estava preocupado que a gente estava com poucas perguntas e a gente está indo para o nosso final e agora eu tenho um monte de perguntas aqui. Então vai ter que ser meio bate-bola aqui. Pinga fogo. Pinga fogo, porque é fogo mesmo algumas, né? Então, assim, antes da gente se despedir, olha, eu vou fazer uma pergunta primeiro para o professor Agostinho. Vocês podem comentar se as recentes intervenções do governo federal na Petrobras, só para, professor, poderão impactar na cadeia de fornecedores e no valor de mercado da companhia? Isso eu vou dirigir para o professor Agostinho. Professor, bate pronto. Sim, sim, sem dúvida.
é uma intervenção inesperada, fora da análise do Conselho. Uma coisa que é importante a gente ter claro, hoje a importância do Conselho de Administração de uma empresa é fundamental. Não é o presidente que dirige uma empresa, é o conselho. Todo o processo é do conselho. Quer dizer, atropelou o conselho, poderia ter sido feito com tranquilidade, levar a aprovação do conselho. Quer dizer, simplesmente atropelou tudo. Sem dúvida que isso explica a saída de aproximadamente, se não me engano, 6 bilhões de dólares no mês de, junto a essa saída líquida, de fevereiro e março, até a semana passada, de investidores estrangeiros. E nós tínhamos em janeiro uma expectativa do retorno dos investidores estrangeiros ao mercado. Quer dizer, nós sofremos aí duplo abalo em cima da principal ação negociada na Bolsa de Valores. E isso trouxe também flutuações em cima do câmbio. Bolsa em baixa, câmbio em alta, o mercado ainda reage com isso. E aumento do risco país, perdão. E o risco Brasil ainda. Então, nós temos aí um efeito muito grande. Então, no valor da companhia foi afetado, todas essas consequências que vocês colocaram, e na cadeia de fornecedores também, professor, isso acaba impactando? Sim, principalmente. Inclusive, dentro da própria cadeia, não é ao longo da cadeia. A cadeia interna também fica incerta, insegura, procedimentos operacionais podem ser alterados, exportações alteradas, vínculos contratuais alterados. É um processo e um procedimento muito complicado. E aqui eu quero me dar um depoimento aí de quem trabalha na área, que quando isso aconteceu, a gente estava sabendo que ia ter aumento, quis comprar das companhias distribuidoras e elas não vendiam. Elas vendiam no conta-gota porque todo dia mudava o preço. Então, ele chegava, não, quero comprar 30 mil. Pô, só tem 10, entendeu? Porque ele sabia que a gente não ia vender os 30 e no outro dia, então, assim, teve isso daí que você está falando na cabeça. E, professor Geraldo, lembra de uma coisa? Anteriormente, nós comprávamos a ação da Petrobras, lembrando, sabendo que ela tinha o esforço de prospecção e que, alcançando, obtendo um novo poço, a ação explodia. Esse efeito realmente é coisa do passado. E nós temos um outro efeito que está se tornando coisa do passado, que é essa transição para uma nova matriz energética com muito mais eletricidade, como um dos alunos lembrou, acho que foi o Rintz, né? Então, nós temos muitas mudanças pela frente envolvendo essa empresa e eu espero que, antes de mais nada, também não prejudique o próprio crescimento do país. Professor Ulisses, tem uma pergunta aqui que tem a ver com um ponto que você disse, é do Matheus de Almeida. Ele falou, boa noite, professores. Duas perguntas. Uma, eu acho que é difícil de responder. Quem seria o possível comprador ou o comprador ideal da Petrobras? Mas o segundo, professor Ulisses, o capitalismo trabalhista é a solução para o Brasil? Eu também peço para ser rapidinho, que a Olha, gente com já relação está à primeira pergunta, eu acho que haveria, mas aí haveria interesse de importantes grupos, né, estrangeiros, né? Não acredito, acho que talvez aqui no Brasil pudesse formar um consórcio, mas novamente a questão do marco regulatório, né, tem que estar bem definido, talvez tenha que se fazer alguma reforma. Com relação ao capitalismo trabalhista, eu acho incrível. Eu acho que foi uma experiência incrível em vários países, e inclusive no próprio Chile também. E acho que poderia ser feito sim, e acho que isso beneficiaria duplamente a sociedade, para ser curto. Tá. Aí tem uma seguinte pergunta que está sendo feita agora, que é como é que vocês enxergam a posição do Bolsonaro em relação ao aumento considerável do combustível? Você acha que ele tinha que agir mesmo para evitar, ou se ele não acha? Essa é uma colocação
que eu vou abrir para os dois. E uma pergunta que vem do Gustavo Barbosa, essa vai ser a nossa última pergunta, para depois nós fazermos as despedidas. Ele pergunta se a política econômica do dólar alto que vem sendo imposta pelo Paulo Guedes, se não seria algo bom para o Brasil como exportador e se esse dólar alto pode facilitar a venda da Petrobras. Podem dividir a pergunta com você. Perdão, só a primeira pergunta, qual é novamente, só para... A pergunta é se vocês acham que a posição do Bolsonaro em relação ao aumento do considerável do combustível estava correto. Olha, lembrando, existe um procedimento, né, num processo de ação sobre qualquer empresa, principalmente sobre empresa de capital aberto, tá certo? Então, não se trata de avaliar tanto o processo se estava certo ou não, mas o procedimento feito dentro desse processo. Então, primeiro, ele agiu de maneira correta, atropelando o conselho, atropelando uma estrutura que tem governança corporativa. A resposta pode variar de uma desmoralização, tá certo? E com isso você pode eliminar o efeito eventualmente benéfico de alguma intervenção. E segundo, não avaliou a estrutura que a própria Petrobras tinha de governança relacionado ao padrão de atualização do preço de petróleo dentro do mercado interno. Então, não é uma questão apenas de estar certo ou estar errado, mas de procedimento, desmoralizando uma estrutura de capital aberto, a empresa mais valiosa do hemisfério sul, dentro dessa ação. Então, é isso que precisa ser questionado inicialmente. Depois, se o procedimento foi certo ou não. Com relação à segunda questão do dólar, sim, sem dúvida ajuda. Quanto mais valorizado o dólar, melhor facilita os processos de privatização, tá certo? A questão aí pode ser com que intensidade, qual o valor que o mercado internacional estaria disposto a pagar por uma empresa que tem pré-sal, qual o valor total desse mercado. Então, nisso, o próprio Conselho, a própria Petrobras, as próprias medidas de governança, a própria privatização vai passar por esse processo de avaliação. Mas a pergunta que eu acho que seria interessante agora é: existe vontade de privatizar? E a resposta a isso está caindo na negativa. Não é uma vontade firme, não. Inclusive, nós estamos voltando alguns passos no caso do Banco do Brasil. Algumas funções dela passaram a ser muito mais de uma empresa estatal mesmo. E é provável que isso venha a ocorrer também com a Petrobras. Então, não é somente um movimento cambial, mas muito mais um movimento pró-privatização, não. Só queria completar dizendo duas coisinhas bem rápidas. A primeira é a seguinte: do ponto de vista agora econômico, né, a gente não pode, já se mostrou, inclusive no governo Dilma, o erro e o prejuízo que se causa à própria Petrobras subsidiar o preço do combustível. Porque nós estamos numa conjuntura em que a economia internacional, principalmente China e Estados Unidos, estão crescendo muito mais do que se esperava, e isso está aquecendo o mercado das matérias-primas internacional, e isso está fazendo com que o preço do petróleo aumente muito lá fora, e nós temos também, pela questão da pandemia, pelas incertezas, para resumir, mundiais e pela incerteza fiscal brasileira, a gente também está tendo um forte aumento do câmbio, que, aliás, não é uma política do Paulo Guedes, tá? Isso daí, nós temos um câmbio flutuante, e se fosse, na verdade, a política cambial está a cargo do Banco Central. Então, não é um movimento deliberado de desvalorização do real. Está ocorrendo por isso, porque o pessoal lá fora tem muito dinheiro
mas o pessoal fala assim, puxa vida, Estados Unidos está crescendo muito, expectativa de crescimento de 6%, é impressionante para Estados Unidos. A China se recuperou muito mais rápido do que se pensava, vamos botar o dinheiro lá, falta dinheiro, o preço do dinheiro tem a ver com juros, tem a ver com câmbio, quer dizer, entra menos dinheiro no mercado brasileiro, o câmbio sobe. E nós temos toda essa incerteza sobre as contas, como é que vão ficar as contas públicas brasileiras. E quando há esse tipo de intervenção, essas incertezas, na verdade, só aumentam, né? E isso explica o aumento do risco do país. Então, assim, é uma coisa delicada, realmente, essa questão da intervenção. Mas nós não podemos cair no mesmo erro que se caiu no governo Dilma, de querer fazer política de distribuição de renda a partir do preço da gasolina, né? Porque realmente isso daí quebrou a Petrobras quase tanto ou até mais do que a própria questão da corrupção que nós sabemos que aconteceu. Professores, a gente precisaria de dias, meses, para discutir questões tão importantes que o Brasil está se debatendo há muito tempo, que é justamente discutir o papel do Estado na economia, que é muito importante, né? O gigante adormecido, que eu escuto desde quando era pequenininho, ele realmente voar, né, com a força que ele tem num país maravilhoso continental. Então, nós já extrapolamos nosso tempo. Eu gostaria de dar 2 minutinhos para cada um de vocês, para vocês se despedirem e colocando o que vocês enxergam para frente sobre como estão se dirigindo as questões, porque quando a gente fala de governo, eu digo só governo, se a sociedade está madura e está pressionando nesse sentido, como é que vocês enxergam o futuro do papel do Estado e a nossa situação econômica? 2 minutinhos para cada um, vocês podem definir a ordem, talvez na ordem alfabética, né? O professor Agostinho, ou se quiser o professor Ulisses, para inverter, para ele não ficar bravo que ele começou, né? Aí o professor Ulisses se despede Não, primeiro e o depois eu Agostinho faço o pode falar. encerramento. Não, o Agostinho pode falar primeiro, não tem problema. Aí eu Por fico favor, colando professor dele. Ulisses. Eu fico colando dele. Vamos lá, então? Bom, antes de mais nada, sem dúvida, o potencial do Brasil é excepcional. Não tem nenhum problema nisso. E esse potencial é excepcional para a população brasileira, tá certo? E a população brasileira merece essa atenção e essas oportunidades. Então, a gente não pode interromper cadeias, investidores, investimentos, oportunidades, empregabilidades dentro desse imenso potencial que nós temos. Então, qualquer ausência de desenvolvimento é muito grande. Com relação ao futuro, o futuro da área de energia, é claro, existe uma transição muito grande para a energia elétrica. E a gente, dentro dessa ótica, eu até entendo que, por exemplo, o ex-presidente da Eletrobras hoje está na Petrobras BR. Faz até sentido, porque é a Petrobras BR que vai realizar os investimentos no setor elétrico. E foram desativados exatamente os investimentos do setor elétrico dentro da Petrobras Holding, da Petrobras Refinadora, da Petrobras Energia. Então, nós estamos vendo uma transição e, é claro, o petróleo vai continuar, porque é essencial para os plásticos, para a indústria petroquímica, mas vai ser menos, bem menos, gradativamente menor. Este ano já a comunidade europeia tem feito restrições muito grandes em cima de combustível fóssil, e isso vai continuar daqui para frente. Quer dizer, isso vai obrigar a Petrobras, sem dúvida, a repensar a sua estrutura. Basicamente é isso, e vou passar a palavra para o professor Ulisses. Obrigado, professor Agostinho. Agradecendo ao professor Agostinho e também ao professor Ulisses. Por favor, professor Ulisses. Eu queria É rapidamente agradecer aqui a oportunidade de ter essa conversa tão interessante e que a gente sempre aprende, né? Eu acho que o aprendizado é um processo contínuo, né, na nossa vida. E eu queria dizer que essa questão da privatização, embora eu tenha tentado trazer critérios objetivos e uma análise, vamos falar assim,
não panfletária e desapaixonada do assunto, né? Baseado no que eu vivi no Chile, enfim, eu fui aluno dos economistas chilenos que fizeram as reformas estruturais lá, então eu acompanhei a rodada de privatizações, eu acompanhei bastante, foi uma experiência muito rica. E então eu queria dizer que, em função disso, e até também aqui no Brasil, eu acompanhava à distância, né? Eu não morava aqui nessa época. A privatização, ela não escapa, ou o papel do Estado na economia, no final das contas é isso que a gente está discutindo, ela não escapa de uma discussão ideológica, né? Então, a gente, nesse aspecto, é uma discussão sem fim, porque, dependendo do viés político de cada um, você pode achar que, né, tem o liberalismo inglês, que acha que o Estado deve ser mínimo no sentido de garantir segurança, garantir necessidades realmente básicas e cumprimento de contratos e coisas assim. E tem o liberalismo francês, que acha que o Estado tem que dar um mínimo de saúde, educação. Então, assim, mesmo dentro do liberalismo, você tem várias correntes. Então, assim, mas eu diria o seguinte: a gente está vivendo um momento e vai viver durante os próximos anos uma situação de penúria nas contas públicas. Então, o que acontece é que, independentemente de ideologia, independentemente de quem seja o próximo presidente do Brasil, alguma coisa vai ter que ser feita no sentido de reduzir a participação do Estado, porque não há dinheiro. Simplesmente, para além das ideologias, das escolas de pensamento, vamos à coisa prática. Está faltando dinheiro, não há dinheiro para fazer tudo, né? O Estado alcançou um tamanho insustentável, né? O governo não está conseguindo nem fazer frente, no caso da infraestrutura, a manutenção mínima, né? Então, a nossa infraestrutura, inclusive, está ficando realmente detonada, né? Por falta de dinheiro. Então, assim, o tamanho do Estado no Brasil, na minha opinião, ele não tem como aumentar, porque não tem como pagar isso, tá? E, claro, se a gente insistir, podemos repetir erros novamente que já fizemos no passado, né? Quando o governo Collor começou o processo de privatização, imagina que, não sei se vocês sabem, mas existiam fábricas de copos que eram estatais. Agora, por que motivo você tem que ter uma fábrica de copo produzida por uma empresa estatal? Né? E nós ainda temos alguns resquícios. Né? Por que motivo ter uma empresa para fazer estudos sobre o trem-bala, que é um projeto inviável? Um projeto ligando nada, coisa nenhuma, um projeto inviável. Na época, o BNDES chegou a financiar quase 80% do projeto. O projeto não foi feito. Por quê? Porque não há interesse, porque não é rentável, nem privadamente, nem daquilo que eu falei do ponto de vista social. E tem uma empresa de estudos que ainda existe, com um monte de funcionário, desculpem, mas que não tem razão de ser. Fazer estudos para uma coisa é como se eu quisesse, sei lá, vou mandar um foguete a Saturno e agora eu vou fazer uma empresa para fazer estudos desse foguete. Eu não tenho foguete e não vou ter, né? Enfim, mas queria agradecer e estou à disposição aí para qualquer outro evento que foi dessa natureza, que foi muito agradável. Professor Ulisses Gamboa, muito obrigado. Professor Agostinho Pascalic, muito obrigado. Agradeço a todos os nossos participantes, convidados. Discutir em profundidade esses assuntos é fundamental, né? Nós não estamos falando de um papel que o Estado está grande ou coisa, ele está errado, porque ele está faltando onde precisa e está onde não precisa, como o professor falou. A gente tem problemas homéricos na saúde, na educação. Então, realmente, a sociedade como um todo tem que se conscientizar e discutir. A cultura, ela vem da solução de problemas. Então, nós temos muitos problemas para resolver. E essas questões você discute,
dentro do nosso curso de pós-graduação de Escolas Econômicas e Liberais, nosso programa de pós-graduação da Educação Continuidade do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. E a gente tem que discutir bastante esse assunto com todo mundo, e a sociedade tem que exercer o seu papel para a gente conseguir realmente ter uma igualdade de oportunidades, né? Então, o Estado tem que estar presente onde realmente ele interessa. Fazer copinho de papel só se for lá para a Câmara, para o Senado, para coisa, não tem um motivo disso, enquanto a gente tem necessidades prementes em educação, em saúde, em segurança, mobilidade. Era de vidro. Então, venham para os nossos cursos, vamos discutir esse assunto e vamos, como sociedade, nos organizar para construir, fazer o gigante despertar de verdade, construir um país melhor. Meu pai sempre disse para mim que o Brasil era o país do futuro, e eu tenho dito para minhas filhas agora que o Brasil é o país do futuro. Espero que realmente que meus netos possam dizer: o Brasil chegou lá, porque ele tem tudo para isso. Mais uma vez, a todos vocês, meu muito obrigado. Estouramos todos os tempos aqui, estou sendo chicoteado, mas é que o assunto realmente é muito interessante. Eu agradeço a todos os convidados, todas as pessoas que participaram, de coração aos professores, né, Ulisses e Agostinho, que nos ajudaram a conduzir. E vamos em frente, pessoal. Forte abraço, se cuidem, né? E saúde e paz para todos nós. Abraço, pessoal. Tudo de bom.